Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 8 de maio de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Tanques da brigada ucraniana Azov esmagam russos e revelam poder oculto. Você vai ver hoje, na verdade nós vamos mergulhar juntos no cockpit dos blindados da brigada Azov ucraniana e entender porque a vitória ucraniana nas estepes é inevitável. Vamos detalhar como o Leopard 1 e os tanques soviéticos modernizados ucranianos estão sendo usados como artilharia de precisão para aniquilar posições russas a quilômetros de distância. Você também vai ver aqui como a tecnologia de guerra eletrônica ucraniana está tornando os tanques imunes a enxames de drones russos, protegendo a vida dos heróis ucranianos, enquanto avançam sobre os russos. Enquanto avançam sobre os russos. Assista até o fim, você vai gostar de ver a verdade do que está acontecendo. Isso aqui aconteceu agora essa semana, no decorrer dessa semana, agora nos últimos dias, e é muito importante, peço a você que inscreva-se no canal, você vai ver os dados exclusivos de inteligência sobre os estoques de blindados e por que a Ucrânia está pronta para qualquer ofensiva. Ou seja, os russos, sem dúvida, já perderam e vão perder mais nessa guerra. Eles que vão ter um problema muito grande por não aceitarem um acordo de paz e tampouco um cessar-fogo. Eles que serão os grandes perdedores, e o maior perdedor acho que vai ser o Vladimir Putin, ditador da Rússia. Peço a você, inscreva-se no canal, deixe o like, a todos que deixem o like, compartilhem e façam os seus comentários, que são muito importantes. Esse vídeo vocês vão ver com quem apoia a liberdade e deixe seu comentário abaixo, que é muito bem-vindo. Obrigado. A força bruta da brigada Azov nas estepes ucranianas. O campo de batalha moderno na Ucrânia exige uma combinação letal de tradição blindada e inovação tecnológica para romper as linhas da Rússia. O comandante do batalhão de tanques Azov, Artem Krim-Kostryltsa, revelou em entrevista exclusiva como a unidade opera uma frota diversificada e poderosa. Atualmente, o Azov conta com 4 modelos principais: os robustos T-64, T-72 e T-80, além do ágil e preciso Leopard 1, de fabricação alemã. O Leopard 1 e o Leopard 2, eu já tenho o Leopard 2, a Ucrânia tem também, o Leopard 2, pelo menos agora, é considerado o melhor tanque do mundo. Não sei se por causa da Ucrânia a atuação, a quantidade desses tanques que foram entre todos, entre os americanos e os britânicos e outros, é considerado entre todos o melhor tanque do mundo. Acho que isso é uma avaliação ucraniana, que todos eles, os americanos Abrams, os Challenger britânicos, eles foram avaliados em combate. E o melhor desempenho tem sido o do Leopard 2. Mas o Leopard 1 acredito também que não fica para trás. Cada um desses veículos desempenha um papel fundamental na destruição sistemática de posições de defesa das tropas russas. Embora muitos analistas digam que a era de tanques acabou, o comandante Krim é enfático ao afirmar que nenhuma ofensiva ou ruptura é possível sem eles. O Leopard 1, por exemplo, tem se destacado em missões de fogo indireto, operando como uma peça de artilharia móvel de altíssima precisão. A uma distância de aproximadamente 10 km, este tanque consegue atingir alvos com um padrão de tiro que deixa os russos sem tempo de reação. Devido à grande zona de letalidade causada pelos drones da Rússia, o uso destes gigantes requer inteligência e camuflagem extrema em posições ocultas. No entanto, quando os russos tentam penetrar as linhas ucranianas, os tanques da brigada Azov, esse batalhão, que é um batalhão de tanques dessa brigada, montam emboscadas mortais com um tiro direto, aniquilando qualquer blindado russo. A superioridade técnica do Leopard 1 se manifesta em sua visão noturna avançada, que permite identificar
alvos a 3 quilômetros de distância na escuridão total. Você veja, é uma grande vantagem. E agora a Ucrânia ali tem uma grande vantagem, que é um terreno, não é totalmente plano, retinho, mas as estepes são planas, né? Você pode enxergar quilômetros de distância. E principalmente se você tiver algum morro, uma colina, você vai enxergar mais longe ainda a olho nu, de dia, é claro, né? Mas à noite, pelos equipamentos, a sensibilidade dos equipamentos de visão, de observação noturna dos Leopard são os melhores e você consegue enxergar a 3 quilômetros, como eu falei anteriormente. É a tecnologia e manobrabilidade que tem sido o pesadelo dos invasores russos. Um dos grandes diferenciais desses tanques Leopard 1, operados pela Ucrânia, é a capacidade de manobra em terrenos difíceis e ambientes urbanos densos. No caso, tem muito urbano denso ali, né? A própria Pokrovsk, né? Uma cidade que antes da guerra era com 65 mil habitantes, então ela foi muito testada ali, esses tanques, em todas as cidades, né? O movimento reversível das esteiras do Leopard 1 permite que o veículo gire em seu próprio eixo, sem bloquear toneladas de terra ou perder tração, com 2 velocidades de marcha a ré. O tanque pode entrar e sair de prédios ou coberturas com uma rapidez que os tanques pesados russos jamais conseguirão. Essa agilidade, ela é crucial para o combate. Combate urbano, né? O combate também nas estepes e no terreno de uma maneira geral, até em florestas, né? Onde existem florestas na Ucrânia bastante, onde a sobrevivência depende da capacidade de atirar e se esconder antes da resposta dos russos, ou resposta inimiga, se fosse num outro país, alguma guerra qualquer. Ou seja, então é um tanque muito bom, com uma blindagem boa, e a Ucrânia tem saído-se muito bem com esses tanques. Embora que essa agilidade também depende dos operadores, do atirador, né, do artilheiro, e depende também do motorista do tanque. Enquanto os russos utilizam seus tanques como meras carroças blindadas, a Ucrânia os utiliza como ferramentas cirúrgicas, sob o comando direto de brigadas, para enfrentar a ameaça constante dos drones. Os tanques ucranianos estão sendo equipados com o que há de mais moderno em guerra eletrônica no mundo. O comandante Krim explicou que os blindados da Brigada Azov utilizam um conjunto abrangente de grades anti-hit. Hit é aquecimento, né? Contra-aquecimento, no caso de começar a pegar fogo, algumas coisas assim, e isso não obstrui a visão do artilheiro, ele pode continuar atirando. Além disso, câmeras frontais e traseiras, isso eu achei o fato de, além das câmeras frontais, que isso é normal, as que têm câmeras traseiras, né? E garantem que o motorista tenha orientação total do campo de batalha, facilitando manobras defensivas rápidas, inclusive se quiser mudar de direção. O sistema de proteção eletrônica é tão eficiente que alguns veículos conseguem resistir a ataques de mais de 30 drones simultaneamente. Vocês viram? E os russos deu um drone, pega fogo e o cara tem que ir embora. Esse alemão, o Leopard 1, nada disso. Pode 30 drones atacar que ele continua resistindo. Drones do tipo Lancet, radiocontrolados ou por fibra ótica, simplesmente perdem o sinal ou falham ao tentar atingir a blindagem ucraniana do Leopard 1. E é uma resiliência também, a tripulação tem que ser ousada, não ter medo, né? E na realidade essa resiliência da tripulação do tanque é o futuro das ofensivas. A maior prioridade das forças de defesa da Ucrânia é a preservação da vida de seus militares, algo que o Kremlin despreza totalmente. É zero preocupação com a vida de suas tropas, né? Das tropas russas. Graças ao conjunto máximo de sistemas de defesa, as tripulações ucranianas têm saído ilesas, mesmo após ataques intensos de drones da Rússia. O comandante do Azov, desse batalhão de tanques da Brigada Azov, enfatizou que nunca houve um caso em sua unidade onde a tripulação tenha ficado ferida dentro desses veículos protegidos. Vocês viram? Isso é fantástico.
Essa segurança permite que os combatentes operem com confiança total, sabendo que sua máquina de guerra é um escudo impenetrável. Mesmo em condições climáticas adversas, como neblina ou ventos fortes, onde os drones perdem eficiência, os tanques permanecem operacionais. Apenas um parênteses: o Brasil tem, segundo informações, aproximadamente 200 tanques Leopard 1, que nem esses, né? Que já estão sendo substituídos pelo Leopard 2. Não os do Brasil, né? De uma maneira geral, no mundo, os países que têm o Leopard 1, eles já foi oferecido a eles para substituir pelo Leopard 1, pelo Leopard 2, desculpe, que ele é muito mais atualizado. Eles são a última linha de defesa que detém os russos quando a tecnologia eletrônica falha ou sofre interferência mútua no campo. Enquanto isso, dados de inteligência, de código aberto, baseados em imagens de satélite, mostraram o cenário real dos estoques de blindados, que eu vou relatar aqui. Entre 2014 e 2021, a Ucrânia restaurou e mobilizou quase todos os seus tanques armazenados desde a década de 90, garantindo uma reserva sólida. As contagens mostram uma gestão estratégica dos recursos. 180 tanques em 2024 e uma projeção de 222 unidades operacionais para 2025. Isso demonstra que a Ucrânia está se preparando para uma guerra de longa duração, mantendo sua capacidade de combate sempre em níveis ótimos. A presença do tanque no campo de batalha moderno não é apenas simbólica, é a garantia de que qualquer avanço local possa se tornar uma vitória estratégica. E para nós concluirmos esse vídeo, né, a estratégia ucraniana de combinar blindados potentes com guerra eletrônica está dizimando o moral das tropas russas nas estepes ucranianas. O batalhão Azov prova diariamente que o batalhão de blindados, né, prova que o tanque continua sendo o rei do campo de batalha, quando operado com inteligência e precisão e com uma tripulação competente, resistente e ousada. A proteção superior e a letalidade das tripulações ucranianas mostram a diferença abissal entre um exército de libertação e uma horda de invasores, de bandoleiros criminosos. A Ucrânia não apenas resiste, ela se estabelece aguardando o momento certo para o golpe final que expulsará os russos do seu território. Com tanques precisos e soldados protegidos, o caminho para a liberdade da Ucrânia está sendo pavimentado com o aço da vitória. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Pelo menos, se gostaram, não esqueçam de dar um like e se inscreva você que não é inscrito. Peço a todos que também compartilhem e façam seus comentários. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia e abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.